Bom, pessoal, um outro aspecto assim, que eu acho importante são padrões éticos, né, que a gente precisa observar se o artigo, né, se uma pesquisa, né, que foi feita com seres humanos, se tem ali, se citou que tem o protocolo, se submeteu ao CEP, né, os avaliadores não vão rejeitar o artigo por conta disso, mas observar, e se não tiver nada mencionando, né, sugerir aos autores que mencionem alguma coisa. E sempre os periódicos, às vezes, deixam um campo, né, comentários confidenciais aos editores. Então, a gente, assim, nunca escreveu alguma coisa que os autores não, né, porque pode ser que os editores vão enviar para os autores também. Então, a gente nunca escreveu alguma coisa que vai desqualificar os autores, alguma coisa. Não é porque são confidenciais aos editores que eles não vão passar adiante. Agora, sim, nós trouxemos alguns exemplos. Eu trouxe 2 exemplos e o professor também trouxe 2 exemplos. Aí a gente vai se mostrar para vocês, explicar um pouquinho, e a gente vai abrir para dúvidas, né, que vocês quiserem, comentários ou mesmo sugestões. Eu vou começar com um artigo, com um parecer que foi assim, muito polêmico na semana passada. Peraí. Na semana passada foi um pouco polêmico. Deixa eu aumentar. Eu tirei, né, o que poderia ser identificar, né? Mas vejam bem, esse artigo ele foi enviado em setembro de 2019, foi enviado para o periódico. A avaliação foi realizada em 1º de junho de 2021, ou seja, um ano, né, quase um ano e meio depois. Aí ele chegou a uma decisão que é rejeitar. Agora vejamos por que ele olha só o parecer. O trabalho está bem escrito e possui uma boa reflexão para um ensaio teórico na área de desenvolvimento. Entretanto, para a publicação, o artigo precisa passar por uma nova avaliação para ser avaliados os pontos sugeridos, que são os 3 principais. O trabalho não apresenta citações de períodos mais recentes, como 2021 e 2020. Além disso, a única situação apresentada de 2019 é de um trabalho de evento, qual possui um rigor e critério científico questionável em relação ao artigo de periódico. Dessa forma, precisa adicionar citações mais recentes e que levem em consideração períodos de alto impacto para fortalecer a discussão do ensaio teórico. O artigo traz as citações dos clássicos, mas precisa avançar com citações recentes nesse sentido. O trabalho não traz nenhuma esquematização em formato de quadro ou figura. Isso é importante para apresentar e demonstrar em termos visuais um mapa mental que aborda a realidade da pesquisa, o que não foi apresentado. O texto é muito importante e está bem escrito, mas a capacidade de síntese e sistematização de ideias é um ponto fraco que o artigo poderia explorar, ainda mais se tratando de um ensaio teórico. Como estamos em 2021, mais um ano pandêmico em termos de mundo e Brasil, penso que o ensaio poderia abordar essa situação dentro da temática abordada. Como a dominação desenvolvimentistas alternativas organizacionais para a Covid vão ser debatidos e apresentados nessa realidade. Levando em consideração o período que o artigo será publicado, ou seja, 2021 para frente, esse é um debate que pode trazer mais realidade ao trabalho. Agora, vejam, o artigo foi submetido em 2019, ninguém falava em pandemia ainda, né? E esse aqui, então, é claro, assim, uma pessoa, um avaliador, que não buscou, não teve empatia, não buscou outra informação e quis se colocar. Porque eu mesma não escrevi nenhum trabalho sobre pandemia. Eu não quis escrever nenhum trabalho sobre pandemia. Eu não quero escrever sobre pandemia. Não quero escrever sobre uma coisa que me dói,
Então, mesmo estando em 2020, 2021, eu não escrevi nenhum... E nenhum dos meus artigos tem alguma coisa falando de pandemia, né? É uma escolha minha. Então, aqui não... Também fiz essa mesma opção. Hã? Também fiz a mesma opção. Os meus alunos que terminaram até colocaram com alguma limitação, né? Dificuldade de coletar dados por conta da pandemia. Mas escrever sobre pandemia, especificamente, também optei, decidi por não. E agora eu vejo, então, o paper foi escrito em 2019, em setembro de Não 2019, tem, né? sabe? Agora ele vai voltar ao paper para poder incluir a pandemia, entendeu? O trabalho não foi feito para um contexto de pandemia. Vai ter Então, que fazer de novo, né? é o outro paper, é o paper que o avaliador quer que ele quer fazer, né? Aí, ó, o trabalho não traz nenhuma esquematização em formato de quadro ou figura. Isso é uma perspectiva, isso é Do uma autor, escolha, né? né, do autor, né? Eu dificilmente, eu nunca vi um ensaio em filosofia, por exemplo, ter quadro, esquema, figura, é muito raro, né? Mas, então, esse seria um exemplo, e agora eu vou passar um outro exemplo, esse fui eu quem recebi. Eu Ô, olha Cíntia, só. só uma dúvida lá, esse artigo que você falou do parecer, ele é da área de estudos organizacionais? Uhum. Agora vejam só esse parecer, esse que eu que recebi. Olha só, o título não chama atenção. Olha a pessoa colocar o travessão, desculpa, o ponto de exclamação, né? Nós sabemos que a linguagem, né? A linguagem ela contém palavras e sinais. Eu, particularmente, recebo isso aí como um grito. Uhum. Lembra que eu falei para vocês do aspecto cultural? Outras pessoas podem achar natural. Eu recebo isso, parecia que a pessoa estava gritando comigo. Muito extenso, com expressões negativas, sugere um título mais chamativo, um manuscrito não segue as normas. Isso foi para um evento, não foi para o periódico. Olha só, as palavras-chave iniciam-se em maiúsculos, separa-se por ponto, uso de linguagem inadequada, no sentido figurativo, porque o texto, eu vou até mostrar o título aqui para vocês, o texto, avaliatividade das representações de mulheres na publicidade, insatisfação, desaprovação e depreciação. Então, nós pedimos para algumas mulheres avaliarem anúncios publicitários que seriam machistas. Então, nos anúncios publicitários, tinham palavras chulas, tinham palavras agressivas à mulher, só que não eram as nossas palavras, são as palavras que estavam no texto. Nós tínhamos que colocar para mostrar que as mulheres entrevistadas desaprovavam aquilo, né? E esse parecer queria que a gente tirasse, porque, né? E aí prossegue. Não se usa de verbos de intensidade. Na maioria dos países europeus, mas quais desses países? Tá vendo? É como se a pessoa tivesse com muita raiva, né? Como pode-se citar o último parágrafo da página 3? Necessita se atualizar. Vejam, né? E no final, né, a pessoa diz o seguinte: portanto, o manuscrito apresentado não poderá ser aceito para o evento do EMA 2018. Esse foi da área de marketing, né? Percebeu-se que a pesquisa abarcou uma situação persistente e atualizada referente ao preconceito existente na linha de publicidade. Então, assim, esse é típico de um avaliador que esqueceu a empatia, né? Então, eu penso assim, eu já sou uma pessoa madura, eu já tive milhões de papers rejeitados, o meu coautor também já é uma pessoa bastante madura, né? Nós dois não tivemos problema com isso, mas eu penso que um jovem pesquisador receber um parecer desse, ele se desespera, ele se desespera. Na verdade, Flávio, na verdade, professor Gilberto, se eu recebesse um parecer desse há 25 anos atrás, eu acho que eu nem tinha ido para frente. É a questão da construção, né? Eu acho que, assim, fazer um parecer desse tipo, eu fico pensando que é uma pessoa que vai ficar espantada com... Peraí, se esse cara é revisor, o que eu sou?
de receber uma revisão de um artigo. Tipo, o cara vai se sentir muito desmotivado, né? Totalmente assim. E vai tomar aquela posição que a gente sempre evita, que é o do autor. Quando a gente é novo, né? Eu não sei se a Cíntia teve isso, mas eu tive muito. De achar que eu era o dono da razão. De falar assim, o revisor não entendeu o artigo, né? Aham. É meio que você vai tomar você vai manter essa. Não, tá confirmado. O revisor não entendeu, porque o cara escreveu um negócio desse, lá que eu não posso usar imperativo. Quem é ele para falar que eu não posso usar imperativo, né? Então, aí, o cara não vai entender o que está rolando. E quando você pega um parecer, o primeiro parecer que eu peguei construtivo, que foi um negócio assim, o cara pegou, deu 2 páginas para mim na mão, eu falei, meu Deus do céu, agora eu sei o que é um parecer, né? E o artigo vira, quando o artigo vira de cabeça para baixo, vem aquela outra transformação, você olha para o teu artigo e fala, nossa, esse é o artigo que eu queria ter escrito, né? Aí você fica muito agradecido. Eu mesmo tenho essa mania, eu digo, de inclusive toda vez que eu vou devolver, eu raramente eu vou contra a opinião do revisor e agradeço muito ele pelas contribuições. Eu falo, ó, são todas contribuições, porque o meu artigo melhorou muito. Então, Flávia, e esse mesmo artigo, né, então, em 2018, foi rejeitado no EMA. Aí eu peguei esse parecer, eu e meu colega, o que a gente vai fazer com esse parecer? Muito agressivo, não tinha nada, né, não tinha sugestões, nada do que aquilo que a gente falou aqui. Eu peguei o paper do mesmo jeito e mandei para o ENEL, que é o Encontro de Estudos Organizacionais, e ele foi aprovado, foi, né? Aí vejam a diferença, não é que ele não colocou defeito, não é que o artigo estava sem defeito, mas já começou com os aspectos positivos. Né? O objetivo foi alcançado, está bem escrito, é sucinto. Então, já começou falando os aspectos positivos. Né? Aí, aspectos a serem melhorados, não colocou aspectos ruins, péssimos, tem que dizer, não, aspectos a serem melhorados. Porém, sugiro que as conclusões, a temática, a informação dada, não apresenta dados que corroboram a informação, a diferença. Né? A partir desse parecer, nós podemos voltar no paper, fazer as sugestões, as correções e prosseguir com a publicação. Quanto ao método, poderia ter sido melhor, olha a diferença, poderia ter sido melhor. Não está falando assim, não foi bem detalhado, né? Poderia ter sido melhor nesse aspecto, tal. Né? O resultado reflete, né? E aí vem esse parecer. Então, assim, eu acho que ele está bem ilustrando, né? O que a gente não deve fazer, né? Percebe-se as afirmações, mas não relata a fonte. Seria o próprio autor? A gente volta no texto, eu não sei do que a pessoa está falando. Eu não sei onde que ela percebeu afirmações que não estão relatadas à fonte. Nossa, Né? realmente Então, surpreendente. o professor Gilberto tem aqui um exemplo. Professor Gilberto, o que você prefere? Você prefere que eu vá passando assim? Pode passar. Na verdade, eu mandei um só, Cintia, é que ele estava em inglês, né? Tá. É só para a gente também, aí, se for o caso, né? Não sei se vale a gente observar, às vezes a gente recebe um artigo em inglês, né? E a gente cisma, né, de uma revista que tem submissão inglesa, boa parte agora tem, né? E a gente devolve a avaliação em português, né? Então, esse é um dilema que a gente está enfrentando, né? Quando o texto está em português, né, a gente até, né, ainda... Mas tem gente que mesmo recebendo o texto em português, faz avaliação em inglês. Mas é a mesma avaliação, mas essa eu considerei uma boa avaliação, se você puder passar, é um bom feedback. Aqui está o resumo, né, para Em inserir. cima tem o agradecimento, né? Sim. Agradecemos por enviar o artigo. Uhum. Lamentamos informar, né? Então, isso assim, é um incentivo, né, para a pessoa não achar que é a última pessoa do mundo, né? Você quer que vai passando assim?
Eu acho que tem coisas, né? Ele passou, né, passo a passo, passou no resumo, né, no abstract, né, na parte teórica, ele está dizendo, veja a figura, né? Uhum. Ele está indicando onde precisa melhorar. Exatamente. Então, a gente pega esse artigo, vai ponto a ponto, melhorou o artigo, né? Uhum. Justamente disso que nós estamos falando. Agora, para isso, pessoal, a gente precisa conhecer o assunto, a gente precisa, às vezes, avançar um pouquinho, se a gente não consegue profundamente, a gente precisa consultar. Então, a gente vai fazer uma avaliação, não é só da cabeça da gente, às vezes a gente vai ter que despender um esforço ali, né? É necessário informar também se as entrevistas foram gravadas, quer dizer, está todo, né, um parecer assim, bastante detalhado, né? Que, né, educado, né? E também assim, ó, a gente fala muito, né, que tem que ter os pontos fortes, mas a gente tem que ter o cuidado também, Olha a porque sugestão, olha que interessante a sugestão. Estava no texto resultados, o tópico resultados, o avaliador, eu pus em azul, né? Ele sugere, né, que esse tópico seja de apresentação e análise dos resultados, né? Faz uma exato, sugestão, né? é muito bom. Mostra que é uma pessoa que se dedicou a fazer, né? Dedicou, gastou tempo, esforço. E aí também é outro problema, assim, mais, eu vou falar mais nós enquanto autores, né? Quando a gente recebe um parecer desse, a gente não deve deixar, porque a gente já gastou o trabalho daquela pessoa, o esforço, o conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esse material, debruçar no nosso paper, melhorar e devolver, né? E prosseguir, aliás. Uma coisa que eu sempre cobro muito, muito mesmo, é a clareza. Se eu leio um parágrafo e eu preciso ler ele várias vezes para entender o que o autor disse, eu falo, olha, não está claro, porque vamos pensar como leitor, né? E estrategicamente a gente tem que pensar o seguinte: por que uma revista quer publicar um artigo? Só por, eu quero ter essa pesquisa divulgada aqui? Não, a revista quer contribuição, ela quer trazer coisas novas, que aquilo ali vá trazer progresso para a ciência, né? E quando você pega, por exemplo, vai descrever sua metodologia, né? Que é o como você fez. Você vê que o negócio está muito ali, né? Você não consegue pegar a pesquisa, ou se você quiser refazer aquela pesquisa, você não vai conseguir, porque está faltando um monte de ponto ali, né? Se eu não consigo entender depois de 3, 4 vezes que eu li o parágrafo, eu falo, olha, você precisa refazer, porque não está claro. Se eu, que sou especialista, estou demorando esse tempo para ler, você imagina um leitor, né, um potencial leitor do seu trabalho. Você precisa ser claro, precisa falar, ó, como é que fez isso? Como é que fez assado? Isso daqui veio de tal artigo? Então traga. Ó, veja como exemplo esse artigo, né, que fez dessa maneira, apresenta de forma clara a coleta dos dados, ou fez a aplicação da estatística, ou análise qualitativa. Quem que você seguiu? Como foi feito? Né? Então, trazer essas nuances aí para o autor. Pessoal, nós agora assim, acho que podemos abrir assim, para vocês, né, quiserem fazer perguntas, sugestões, Sim. comentários. Cíntia, tem várias perguntas aqui, eu já posso adiantar? Tem algumas no chat. Claro. Eu vou pegar aqui a da Natália, que fez às 8h45. Cíntia, quando há um parecer desrespeitoso dessa forma, é possível que os autores reclamem de alguma maneira ou peçam uma nova revisão por um outro avaliador? Olha, você pode escrever para o editor, manifestar, mas dificilmente os editores costumam muito respeitar os pareceristas, né? Eu acho que vocês podem enviar essa manifestação, tudo, mas não que isso vá uma nova revisão, não. Geralmente, os periódicos, eles têm uma regra, geralmente, né? O professor pode falar lá na Hans, assim, os que eu trabalho, geralmente, se é rejeitado,
ele não pode ser submetido novamente, né, a não ser que tenha indicação, submeter novamente. Né, rejeição com ressubmissão, com opção de ressubmissão. Mas se não tiver, geralmente nem pode. A RAI, ela não aceita. Se foi rejeitada, ela não aceita. Esse bate-papo com o editor é sempre um problema, né? Porque, assim, os editores não são muito de devolver reclamações ou solicitações de autores, né? É a minha experiência como autor, eu estou dizendo, não como editor associado, né? Mas eu vejo assim, tem editor que nem te responde, você vai lá, eu dou um exemplo claro, eu deixo aqui, está gravado, não tem problema. Eu fui submeter um artigo para Management Decision, né? E eu já tinha revisado 2 artigos lá, e eu falei, bom, esse artigo que eu tenho aqui é um artigo potencial, dado esses 2 que eu estou revisando aqui, que está indo para revisão, esse meu artigo tem potencial. E aí eu submeti, né? Submeti e deu Desk Reject. Ó, seu artigo não está no escopo. Nossa, eu fiquei maluco, que eu falei, pô, eu revisei o artigo tal, que é o mesmo tema, inclusive, né, trata do assunto muito parecido. Revisei o outro, que está, né, o escopo, a ideia é muito próxima desse artigo. Por que não? Nunca, até ontem à noite, não tive resposta, cara, não está nem aí. Entendeu? Então, assim, esse tipo de solicitação, eu como editor, eu procuro evitar fazendo o quê? Fazendo um bom filtro dos revisores que eu vou aplicar. Porém, a gente sabe, né, como editor, como está escasso a gente encontrar revisores que aceitem, né, e que façam essa boa revisão, que já tem um histórico para fazer essa revisão, né? Então, até o propósito desse nosso curso é justamente conseguir que a gente gere bons revisores para revisar os artigos aqui dos periódicos que passaram por aqui, que foram, né? A gente pode falar uns 5, pelo menos, passaram por aqui, né? Ô, Flávio, eu não entendi. A Vanine, né, minha querida estudante lá do mestrado, ela colocou assim: ó, o pior é este autor usar este avaliador como modelo. Eu não entendi o que você disse, Vanine. Também não. Eu posso explicar. É porque, assim, normalmente, né, nós usamos os nossos professores como modelos. Né? Nós costumamos replicar os modelos que aprendemos, que somos submetidos. Então, eu vejo que muitos vão acreditar, por exemplo, um jovem autor, igual vocês falaram aí no início da carreira, ele pode pensar que essa é a forma correta de avaliar. Entendi. E futuramente ele se torna um avaliador dessa forma. Né? Então, exatamente. A gente vê que esse processo, né, na academia, principalmente, ele é contínuo, né? A pessoa vai replicando os modelos que ela foi submetida. Então, é isso. Exatamente. O Vanine, você falou uma coisa muito certa, eu não tinha entendido, mas agora é uma coisa bem bacana, é isso mesmo. Esse é um grande problema da transmissão do conhecimento como um todo, né? Que a gente aprende de um jeito e acha que a gente tem que repetir isso para os nossos futuros alunos. E o mundo cada vez mais evolui em outra velocidade que, na hora que a gente vai resolver levar alguém como modelo, esse modelo já está totalmente obsoleto, arcaico e que a gente tem que buscar sempre novos modelos, novas referências, né? Muito bacana. Isso é importante, né? Nem aquele negócio, bom, em negócio, né? O sucesso do passado nem sempre dão certo hoje, né? Então está sempre aberto, né, para novas alternativas, novos métodos, né? Vira e mexe aparece novas opções, né? De coleta, novas opções de análise, né? Se a gente ficar sempre preso ao passado, não dá certo.
Não, pode usar o passado como referência, mas nem sempre, né? O do Terval está Usar o fazendo... passado como, né, como prática inquestionável também não é legal. Não. O do Terval falou uma coisa, fez uma pergunta, uma questão muito interessante, que é nós recomendarmos a citação dos nossos próprios trabalhos. Eu, particularmente, nunca fiz isso, nunca farei. Mas eu penso assim, que vai depender muito o do Terval, porque talvez o trabalho dessa pessoa realmente seja valoroso, às vezes seja um trabalho seminal, às vezes é um campo, né? Então, eu não consideraria antiético ele recomendar, mas agora ele rejeitar baseado nisso, quer dizer, rejeitar porque não foi citado, aí sim seria antiético. Mas a recomendação, se ela for interessante, se realmente for acrescentar, né? Por exemplo, se eu for avaliar um trabalho sobre crime corporativo, geralmente todo trabalho que eu vou avaliar sobre crime corporativo está citando a mim e o Rafael, né? Naturalmente, por causa de no Brasil a gente ter começado esse campo. Mas se não tivesse, eu poderia, eu não me sentiria mal em indicar, porque foi o primeiro trabalho no Brasil que fala de crime corporativo na área de administração. Então, né, pode ser que a pessoa não conheça, então eu não teria problema em indicar. Agora, se não tivesse nada a ver, a gente, né, aí seria antiético se não tiver nada a ver mesmo. Mas, de certa forma, parece apelativo, mas a gente não dá para assim, julgar, né, naturalizar, generalizar. Uhum. Tem uma coisa também do Terval nessa tua colocação aí. Como você sabe que ele é o revisor? Né? É uma dúvida que eu te levanto aí como um autor. Não, a gente pode suspeitar, mas também não pode afirmar. Né? E apesar dele citar... Flávio, super interessante. Eu e o Rafael já submetemos um artigo, mas não era sobre crime corporativo. E assim, nós recebemos muita sugestão de nós citarmos nossos próprios trabalhos, sabe? Então, assim, às vezes essa citação do Terval, essa sugestão realmente, às vezes, não é do próprio, né? Às vezes, o Rafael também já recebeu separado, né? Então, acho que isso acontece às vezes. Eu como editor, esse cara vai revisar para mim uma única vez, nunca mais. Porque para mim não é legal e eu tenho apoio de grande maioria massiva de todo o corpo científico do mundo, né? Isso a gente só faz quando quer se autopromover e não é assim que se autopromove. Se autopromove fazendo bons trabalhos e fazendo boas contribuições para a ciência. A Natália colocou uma outra aqui. Tenho outra dúvida. De que modo os congressos definem os melhores pareceres? Geralmente é questionado aos autores se o parecer foi útil a eles. Mas o que é mais necessário para que um parecerista seja premiado, por exemplo? Geralmente é por essas respostas, Natália, e também e é uma coisa que é muito discutido isso, porque, por exemplo, às vezes, se o artigo é rejeitado, geralmente os autores não avaliam bem, né? Fala que não foi útil, né? Uma questão assim, que às vezes a pessoa achou que não foi útil mesmo e rejeitou. Mas aí tem um outro ponto que é muito discutido nos eventos, pelo menos, né? Que se é um parecer muito curto. Porque nos eventos é aceitável que mestres também façam a avaliação, né? E alguns eventos até mestrandos. E talvez eles não estejam ainda preparados para fazer um parecer mais substancial, né? Eu já tive, né? Eu sou
líder, né, do Enangrade, do CMEAD, do Enampad. Então, eu já vi pareceres de todos os tipos de eventos. Eu já vi parecer, assim, de uma linha, né? E às vezes os eventos também vão julgar, né, esse melhor parecer, se é um parecer mais amplo, maior, mais extenso, porque entende-se que esse parecer tenha mais contribuições. Mas, fundamentalmente, é por essa questão aí de que os autores respondem mesmo. Se foi útil, se foi, se foi construtivo, né? No CMEAD, além dos autores darem a nota, né, com relação à avaliação, o próprio coordenador da área também, ele avalia, ele pode endossar ou não, né? Então, é uma dupla de checar, né? Tanto os autores, né, quando eles veem parecer, quanto a utilidade, né, contribuição, enfim, e também o coordenador da área, ele pode, né, endossar aquela... Então, a SEMEAD tem um segundo critério, né? Eu não sei se eu acho que eu já fui líder de tema na AMPAD, mas não lembro se atualmente eles estão fazendo isso. Não, no Enampad também, se é um parecer assim, que é muito curtinho, né, até no parecer, a Enampad pede que tenha no mínimo 250 palavras, para evitar esse parecer. Se é um parecer muito curtinho, né, avalia-se que não foi um bom parecer. Isso que é discutido, porque às vezes o parecer é longo, mas também não é contributivo. A Isabela pergunta se os congressos têm limitação de trabalho. Sim, tem uma limitação. Você fala de limitação de trabalhos a serem apresentados, né? Tem uma nota de corte, né? É um modelo matemático, então, né, cada área, né, tem uma nota de corte que vai selecionar ali o tanto de papers a serem apresentados, porque tem limite, sim. Assim, Isabela, vejamos que a atribuição de notas são feitas por pessoas diferentes. Então, o crivo, vamos assim, numa linguagem mais popular, né? O sarrafo da Cíntia é diferente do sarrafo do Flávio, que é diferente do Gilberto, que é diferente da Natália, que é diferente do Terval, que é diferente de todo mundo. Como esses sarrafos, né, esses níveis de necessidade de conhecimento são diferentes, né? Você tem que saber usar esse gingado justamente por isso. Não põe um único parecerista, então você põe 2 pareceristas para avaliar, para ter um peso médio. Se há discordância, geralmente se chama um terceiro parecerista, por isso que a gente dá um prazo de pelo menos 1 mês ou mais para se fazer a avaliação, porque tem, às vezes, essas discordâncias. Às vezes não, todo congresso vai ter um ou outro artigo que tem essa discordância, e nós precisamos dar prazo para o terceiro parecerista avaliar, né? E aí, a hora que se tira essas informações, como vai definir quantos vão participar, entram muitas variáveis. Número de trabalhos que eu tenho espaço para apresentar, quantidade de trabalhos por autor, né? Nota de corte, vai Por ter, área. não vai, por área. Então, assim, são muitas variáveis. É um modelo de otimização aí para tentar atender o máximo possível e errar o mínimo possível. Mas é uma atividade assim, que a hora que a gente se reúne para falar, não, qual vai ser o nível que vai ser aprovado? Eu, como coordenador do EGEM, eu digo para você, não sei. Nesse momento eu não sei. De repente, todos os pareceristas ficaram com o sarrafo lá em cima, né? Ou seja, a nota está lá entre 0 e 10, está lá no 3, 4. Eu vou reprovar todo mundo, não vai ter congresso? Ué, então, né? Todo mundo vai rejeitar? Por isso que isso precisa ser, de repente, assim, observado, né? E congressos, geralmente, a gente tem um patamar um pouco mais leve de avaliação. Não é aquela avaliação assim, não, reprova porque não tem condição, etc e tal. Né? Não, você vai avaliar se tem potencial,
se aquele trabalho tem possibilidade de ser melhorado substancialmente, né? Se há uma possibilidade ali, alguma contribuição positiva, que você percebe assim, não, esse trabalho está faltando essa lacuna que ele pode pegar e transformar isso numa referência. Então, tudo isso tem que ser observado e a gente tenta ao máximo orientar tanto os revisores como os autores para levar isso em conta, né, na hora que produz o artigo e quando revisa. O coordenador avalia, né, Natália? Sim, avalia os pareceristas, né? Às vezes ele também tira a sua posição, é raro. Né? Mas digo que às vezes o trabalho de editor dá um trabalho danado, que você começa a suar frio, que você chama Deus e o mundo para revisar e só não. Uma vez, meu Deus do céu, uma vez me passaram um artigo que fazia 3 anos que estava para avaliar e era um artigo teórico. Meu Deus do céu, e aquele negócio não desenroscava e eu tinha que fazer a revisão daquilo. Olha, eu suei, viu? Suei e o editor virou para mim e falou, olha, você é a nossa milésima alternativa e nós precisamos dar uma posição para esse autor. Esse trabalho é bastante complicado, porém foi apresentado num congresso, né, teve bastante contribuições e a gente precisa de gente qualificada para avaliar esse trabalho. Meu Deus, suei, mas avaliei. Ah, gente, acho que tá bom por hoje, né? Já falamos bastante, o pessoal já está satisfeito de dúvidas, a Cíntia já está atrasada para a aula. Né? Pessoal, Bom, muito obrigada pela oportunidade, viu, Flávio? Muito obrigada, pessoal. O professor Gilberto, foi um prazer conhecê-lo, mas eu realmente tenho uma aula ali me esperando. sim, muito obrigado, Cíntia, professor. Muito obrigado. Desculpa aí, teve uma hora que eu dei uma sumidinha, eu estava numa orientação de aluno. Eu estou aprendendo com a Cíntia. Eu estou aprendendo com a Cíntia a fazer 5.000 coisas ao mesmo tempo, eu já estou conseguindo fazer 2. Né? Mas assim, muito obrigado, gente, a todos, né? Foi um grande prazer estar aqui e acompanhar. Eu depois vou ver essa parte que eu não acompanhei, mas fiquei ouvindo de longe aqui para ver vocês comentando, né? Acho que foi uma noite muito esclarecedora para a gente em todos esses pontos. E semana que vem teremos a apresentação de um tal de Flávio Barbosa, juntamente com o professor Herbert Kimura, que é antigo colega também do professor Gilberto, né? Trabalhou no Mackenzie um bom tempo, foi lá que eu o conheci, inclusive, né? E hoje é professor da UNB e diretor da Agência Espacial Brasileira. Então, é uma pessoa que tem muito aí para falar para a gente, não só de publicações, mas também a respeito do nosso espaço brasileiro. Valeu, gente. Um abraço. Eu posso Claro. assistir eu posso assistir, Flávio? Que é isso, professor. O senhor é sempre muito bem-vindo em todos os encontros, né? E caso não possa assistir naquele momento, né? Até bom que o senhor lembrou. Vai ser nesse horário, mais ou menos, não? Vai ser nesse horário, das 19 às 21, e vai ser gravado também. Então, pode assistir depois, né? Eu passo o link para todo mundo para poder assistir num segundo momento, para quem não pode. E aqueles que não puderam assistir ao vivo aqui, né? Que não estão na lista de presença, depois tem que preencher o nosso relatório lá no formulário do Google para a gente poder registrar a presença de vocês. Formulário, ele é aberto, um único para cada um, você pode ir lá e preencher ele várias vezes, de uma única vez, várias vezes, fica à vontade, é mais para o nosso controle, eu depois poder verificar quem esteve presente e assistiu às aulas, e assim poder receber o nosso certificado. Beleza, pessoal? Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana. Valeu, tchau, boa noite, tchau. obrigado pelo convite. Um abraço, Flávio. Um abraço, Valeu. Cíntia. Tá? Boa noite. Tchau. Tá? Tchau. Tchau. Boa noite, professor.